Dá para a gente repetir o videozinho aqui do Trump aqui, só para a gente ver como é que o homem já está na campanha eleitoral? Ele botou no Twitter isso aqui. Presidente, dá para a gente ver aí ou não? Então vamos lá. Porque aí tá, ó. Logicamente que essa é uma montagem, né? Montagem da revista Time que você conhece. Tá aí, ó. Trump, nossa, mãe, 2040, 44, 48. É uma gozação que ele fez, logicamente. Nossa, 2056. Ah, os Estados Unidos não iam aguentar. Mas talvez nem ele, pela idade. Mas essa campanha que ele está fazendo, olha aí, ó. Fazendo campanha, portanto, para a reeleição à presidência da República dos Estados Unidos. Bom, qual é o impacto que essa decisão vai ter nos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, nós temos aqui o nosso convidado, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele está aqui. Leonardo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês pelo convite. Bem-vindo. E aí, Leonardo, foi uma grande vitória, não foi uma grande vitória? Que avaliação você faz? Olha, a ideia do impeachment do presidente, né, era aquela célebre imagem latino-americana, né? Era a crônica de uma morte anunciada. Crônica de uma morte anunciada. É, porque desde o início, né, a própria Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, resistiu muito, né, à pressão e foi uma, vamos dizer dessa forma, foi uma ala jovem dentro do Partido Democrata que fez uma enorme pressão porque o que ela temia era exatamente o que aconteceu, né? Que, de alguma forma, passasse a sensação, isto não é a realidade, é como disse você, quanta verdade podemos suportar, né? De alguma forma passasse a sensação de que Trump, a partir disso, tem autorização para ser o presidente que faz o que bem entender, né? Esse quadro, que era aquilo que mais preocupava a cúpula do Partido Democrata mais experiente, especialmente Nancy Pelosi, que era absolutamente contra a ideia do desenrolar do impeachment, por um motivo muito simples. Ele tinha a maioria do júri, né? Ele tinha a maioria dos jurados, né? No Senado norte-americano, composto de 100 senadores, 53 senadores e mais 2 independentes que poderiam oscilar, mas 53 senadores eram do Partido Republicano e bastante fiéis a Trump, né, como os números provaram, né? Seria necessário que pelo menos 14 desses senadores mudassem de lado, o que é, na iminência de uma campanha eleitoral daqui a alguns meses, daqui a 10 meses, muito difícil. Esse quadro sinalizava que era uma crônica de uma morte anunciada. A ideia não iria prosperar. Porém, a ala jovem do partido achou que isto se transformaria num julgamento político de Trump. Isto nós vamos ver quem tem razão em novembro. Agora, a sua avaliação, ele sai fortalecido ou sai enfraquecido desse processo? É difícil dizer, né? É uma avaliação que, quando nós olhamos para as pesquisas, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, não é? Olhar para as pesquisas e ter uma ideia exata do que está acontecendo. Em dezembro, 47,6% dos americanos, isso era uma média de um instituto que faz de várias pesquisas, o Quiniap, várias pesquisas, ele pega uma média, que é uma coisa bem ponderada. 47,6% dos americanos eram a favor de um impeachment do presidente. 45,6%, praticamente encostado, eram contra. Agora, há uma semana atrás, nova pesquisa. O que é que ela revelou? 47,4% a favor do impeachment, 46% subiu o número que eram contra o impeachment, praticamente encostado. O que é que esses números reproduzem? Que é isto que chamou a atenção num artigo muito interessante do Peter Baker no New York Times. Esses números reproduzem exatamente o resultado da última campanha eleitoral. Na prática, Hillary Clinton ganhou a campanha, porém perdeu no colégio eleitoral. É verdade. Esta situação pode vir a se repetir. Se você me perguntar o que é que fica notório nesse quadro, fica notório aquela frase que não é impossível de não lembrar. Aquela frase do Trump, há 3 semanas da eleição de 2016, falando para um conjunto de jornalistas em que ele disse o seguinte, no alto da Trump Tower, em Nova York, porta dali onde estava a sua correspondente. Se eu descer agora na Quinta Avenida e atirar em alguém, eu não perco um único voto.
Caramba! Os fatos estão sinalizando, né, que mesmo com as acusações, e quando nós olhamos, se nós não discutirmos o processo de impeachment, o que foi muito mais grave, pela primeira vez, o Senado norte-americano dispensa testemunhas. Isso nunca aconteceu. Né? Mesmo em processos contra a máfia, mesmo em processos no macartismo, do velho macartismo, lá atrás, nos anos 50, o Senado norte-americano sempre preservou o caráter de um julgamento pleno. Na era Clinton, o fenômeno aconteceu, né? Durante o período, faz o julgamento, tem as testemunhas, os senadores ao contraditório. Desta vez, não aconteceu, porque na prática aconteceu algo que o brasileiro conhece bem. Passou a patrol, né? Passou o trator e 53 deputados, senadores votaram. Um dia antes, quer dizer, ontem ele fez aquele discurso da nação. E, entre outras coisas, ele anunciou o seguinte, que o índice de desemprego é de 3,5%. 3,5%, eu suponho, deve ser pleno emprego. É pleno emprego, porque é 4,70 o índice para bater de pleno emprego. Né? É pleno emprego, isso não significa que todos os americanos estão trabalhando aquilo que eles queriam. Isso não significa que todos os americanos estão trabalhando aonde eles queriam, com trabalhos melhores, compatíveis com a sua formação. Mas não estão desempregados. Mas não estão desempregados. Este fato é um fato que é impossível de negar que terá seu peso eleitoral. Nunca podemos esquecer a máxima que elegeu Clinton. Né? O primeiro máximo é a economia, estúpido. Não podemos deixar de esquecer essa realidade. Né? De alguma forma, a economia norte-americana, mesmo quando nós olhamos que ele está empurrando um déficit forte, se você me fizer perguntas sobre a economia, eu vou ter algumas dúvidas. Mas o fato real é que no bolso do consumidor norte-americano, na realidade do emprego, a situação parece boa. Agora, você acha que ele pode contabilizar também os primeiros entendimentos com a China? Porque ele bateu de frente com a China. E agora parece que assinou um primeiro, pode assinar um segundo. A impressão que você tem é que vai haver algum acordo. Olha, veja bem, no episódio com a China, se nós tivéssemos um candidato democrata na Casa Branca, o quadro não seria muito diferente. Hillary Clinton já tinha anunciado no programa dela que denunciaria o TPP, aquele Trans-World Pacific. O que isso significa? Que mesmo os democratas não viam com bons olhos o avanço chinês e o tipo de forma com que o chinês substituía a produção norte-americana. É muito difícil da gente entender isso. Né? Para a gente entender isso, a gente precisa fazer aquela percepção que o Financial Times fez anteontem. Né? A Apple sozinha vale mais do que as 30 maiores empresas alemãs. Espera aí. A Apple sozinha vale mais do que as 30 maiores empresas? Não sou eu que estou dizendo, é o Financial Times. Essa situação mostra, né, que está acontecendo uma mudança na produção, no jeito de produzir coisas, na estrutura do próprio capitalismo, e isso está doendo nas expectativas, isso está doendo no sonho americano, aquele sonhão americano bonito que aparecia nos filmes, que a gente gostava lá atrás, acabou. Né? Não adianta mais ir na universidade, a situação não é bem assim, o quadro mudou. Esta situação, o americano médio, democrata ou republicano, achou um culpado, é a China. É a China. Né? É a China que produz mais barato. Se é ou não é, isso não interessa. Faz cópia. Faz cópia. Não interessa que ele tenha o 5G bem mais avançado que a gente. E né? mais barato. E mais barato. Todo esse quadro, né, de alguma forma, sinaliza que a China vai ser uma vitória, não será plena. Eu penso mais que a vitória virá no contexto internacional, em ações no Oriente Médio, como foi o caso do Soleimani, né? Em ações em que ele vai, de algum modo, fazer viagens consagradoras no contexto asiático. Os chineses serão muito cautelosos e vão manobrar com isso. Ele foi favorecido pelo coronavírus, que está deixando a China mais fragilizada nesse momento. É verdade. Esse quadro todo, nós precisamos dizer que a deusa Fortuna também ficou perto do Trump. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês muito pelo grato. convite. Tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam vão poder entender melhor agora
Obrigado. E nós estamos falando aqui como cidadãos. Absolutamente. Então, nós temos o direito também de falar sobre qualquer assunto. A gente entende, a gente fala uma opinião. Exatamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Um abraço. Deixa eu apresentar o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tenho certeza que amanhã você pode conversar com as pessoas a respeito desse assunto. Entendeu? Aí você forma a sua própria opinião. Ok? Nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça. Estamos aqui para informar você corretamente e você, então, avalia e pode opinar. Por que não? Claro que não.